Fala pessoas, sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 17 horas, dia de dar uma segurada. Hoje está aqui ao meu lado Yara Scott. Yara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Maria. Eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui essa tarde com você, com a tua equipe, porque foi um momento bem especial a minha vinda aqui, porque eu estava esperando bastante por isso, por ser admiradora do seu trabalho e também do canal. Então, assim, estou bem feliz em poder contribuir um pouquinho aí com a minha experiência aí nessa área do transporte com você. Obrigadão, viu? Obrigada. Olha só, a Yara vai trazer pra gente, a gente vem com o tema a importância do motorista de alta performance. Como de fato isso faz diferença numa operação de transportes? Antes da gente entrar no nosso tema, Yara, eu quero fazer alguns agradecimentos. Então vamos lá, nós estamos no episódio de número 59. Quero passar para vocês também a respeito dos nossos patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Wagner Reguladora de Sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Muito importante a gente falar que o podcast Dá Uma Segurada e a Maria do Seguro, nós somos colaboradores da AMA de Itajaí, que inclusive está aparecendo aqui na tela agora. É a Associação dos Pais e Amigos do Autista de Itajaí. Então, se você puder contribuir, está aparecendo na tela o QR Code e o Pix, que é o número do CNPJ da instituição. Com qualquer valor que você possa contribuir, que você possa doar, será muito bem-vindo. Até eu conversei hoje com a doutora Letícia, ela que faz todo um trabalho dentro da AMA de Itajaí, e ela estava comentando que uma das coisas que eles estão precisando, cestas básicas e tudo que for de material pedagógico que possa ser doado, é muito bem-vindo, tá? Importante, se você ainda não segue o canal do podcast, entra no YouTube, @podcast, dá uma segurada, já começa a seguir o canal, curte esse vídeo e compartilha para que mais pessoas tenham acesso, conheçam o nosso trabalho. E aí eu começo aqui falando com a Yara para a gente entender e conhecer um pouco do trabalho dela. Mas vamos de novo, né, Yara? Na verdade, o teu nome é Tupiara Escortegagna, Isso. Que é um nome indígena. Indígena. E que tem um significado incrível. Tem. Meu pai estudou esse nome e gostaria de ter uma filha onde ele pudesse pôr esse nome e acabou que eu vim em seguida e aí eu fui a privilegiada por esse nome. E significa? Deusa do Sol. Deusa do Sol. Não, ela contou pra gente nos bastidores e ela disse, pode ser Yara Scott. Ele tinha uma pretensão. Não, perfeito, é isso mesmo. A Yara, ela é instrutora Master Driver há 24 anos na área. Atualmente, ela trabalha com assessoria presencial, treinamento e treinamento online Master Driver. Mas você também já trabalhou na NTT? Na verdade, hoje eu sou conselheira da Conselheira. NTT. Isso. Tá. Mas eu venho de alguns órgãos do segmento do trânsito e do transporte, né? Então, fiquei por muitos anos trabalhei dentro do Detran como examinadora do Detran, que aplica os testes, né, para as categorias profissionais. Depois eu fui manejada para o sistema do Comtran, que é quem habilita os motoristas profissionais especializados, então a escola de motoristas dentro do SESC Senat. E fiquei também um período bem grande dentro da fábrica de caminhões, a líder de mercado aí no nível mundo, né? A fábrica de caminhões Scania. Scania. E aí, quando eu deixo a marca, eu monto aí a minha assessoria e a minha empresa de treinamento para motoristas profissionais e também para formação de instrutores Master Driver, que é para a área do segmento de transporte. Então, as empresas, elas
Hoje elas compram, né, as empresas de logística adquirem os caminhões que são mega tecnológicos, que são inteligentes, com tecnologia embarcada de última geração e precisam de alguém que faça toda essa parte de atualização dos motoristas. E aí eu formo esse profissional para que ele faça essa parte de atualizar os motoristas que já pertencem à empresa para essa nova tecnologia. Então é um trabalho assim muito gratificante porque dá um resultado incrível e aí eu passo a minha experiência ao longo desses 24 anos para que façam como eu fiz, porque não tem um método muito científico, mas funcionou, funcionou comigo e funciona até hoje, então eu acabo ensinando e eles levam isso para dentro das empresas e só me mandam os resultados e é fantástico de acompanhar. Só voltando um pouquinho, fazendo um pequeno retrocesso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida pessoal. Eu sei que você tem um filhote agora, médico. Sim. Vamos contar um pouco aqui da sua vida também. Eu sou mãe do Ismael Felipe. O Ismael Felipe hoje está na Europa, tá atuando lá. E eu voltei agora há poucos dias, estava com ele, estou cheia de saudade já, mas eu voltei porque até preciso ficar perto das minhas assessorias e também dos meus alunos e aí aproveitei para me atualizar também esse período que eu estava lá, mas eu só tenho um filho, então só sou eu e ele aí pelo mundo e a minha família está toda no norte, então eu vejo um pouco menos, né, aqui na região sul. Agora sou só eu porque ele está lá na Europa. Ele está. Perfeito. Eu queria te perguntar, porque assim, a gente sabe que o setor que nós escolhemos para trabalhar é um setor predominantemente masculino, né? Sim. Quando foi? Porque a gente já sabe que você tem um histórico aí de 24 anos, mas quando foi? O que te levou a entrar para o setor de transportes? Na verdade, quando eu iniciei, eu tô falando isso lá dos anos de 1998, porque mudou o regulamento para os autoescola. Até então não era obrigatório ter autoescola. E a autoescola ela se regulamenta nessa fase. Cada um ia lá e fazia a provinha do Detran e estava passado ou não, né? Mostrava habilidade e passava. E eu tive um pouco de dificuldade no meu aprendizado dentro desse contexto. E aí eu precisei de aulas do autoescola. Porque eu queria fazer bonito, eu não queria ir lá e reprovar. E aí paguei algumas aulas no único autoescola que tinha na cidade na época. E eu não gostei muito da maneira que eu fui atendida por eles, porque eu achei que não agregou muito. E aí despertou algo, mas eu faria isso melhor. Faria diferente. Faria diferente. E consegui passar pelo processo, eles conseguiram me ajudar de alguma forma, mas aquilo ficou, eu poderia fazer diferente. E aí, na primeira oportunidade, eu consegui fazer o treinamento, na época era o próprio Detran que ministrava esses treinamentos, para você ser instrutora de autoescola na época. E aí eu fiz esse treinamento, que era tipo um treinamento técnico de, 500 horas, talvez um pouco menos. E você estava habilitada, credenciada pelo Detran para dar aula. E aí eu fui dar aula na minha cidadezinha, porque eu amei o negócio. Eu falei, show, isso é maravilhoso. E aí eu comecei a dar aula. E aí cada vez fui me identificando mais e fui crescendo as categorias, né? E aí você começou com carro e moto. Com leve. Com leve, tá. AB, né? A categoria AB. E aí em seguida já veio a necessidade de ir aumentando, né? E nesse percurso eu fui aumentando. E aí quando surgiu a primeira oportunidade de seleção do Detran, eu me atrevi e fiz, participei da seleção, fui contratada porque eu tinha categoria profissional para carreta. E aí eu passei no seletivo e aí fui atender o estado, que não era aqui, era um outro estado. Eu ia te perguntar, não era Santa Catarina? Não, lá no norte. Tá. Eu sou catarina, mas eu estava vivendo lá. Tá. E aí eu fui atender o estado, a demanda do estado para categorias profissionais, aí C, D e E. Também atendia nas categorias menores, mas eu fui contratada para as categorias maiores, C, D e E, para caminhão, ônibus e carreta. E aí fiquei por longos anos dentro do sistema. E nesse período, que dá uma cansada, porque muitas viagens, né? Fui manejada para o SESC Senat, que também é um órgão do sistema,
E aí fui dar aula dentro do SESC Senat, que é a escola dos motoristas, né, no Brasil, credenciada pelo CONTRAN, resolução 68, motoristas profissionais, e aí eu fiquei mais um tempo bem grande, assim. Isso tudo vai enriquecendo, né, Maria? Porque essa questão vai aprendendo, né? Sim, esse convívio direto com os motoristas é enriquecedor. Eles trazem muito conhecimento, muita bagagem, muita história, como é bom conhecer a história. Sim. E aí você vai se inteirando, né, desse mundo aí fora, como as transportadoras atuam, como ela lida com esse profissional, como o profissional lida com a transportadora, porque é tudo um jogo de cintura, né? E aí veio a resolução 168 do CONTRAN, que precisava deixar todo mundo pronto, porque as categorias profissionais... E aí você começa a profissionalizar os motoristas normais para que eles sejam profissionais remunerados para o mercado. E foi uma história linda, uma parceria assim que durou bons anos e bons frutos, até que eu vou para a fábrica de caminhões, daí como instrutora direto dentro da fábrica de caminhões. E fui a primeira mulher contratada na América Latina para esse cargo, então assim me envaideceu muito, mas foi um desafio gigante. Porque apesar de ser, né, honroso para mim, mas era um desafio. Sim. Dá aquele friozinho na barriga, né? Muito. E fiquei por 6 anos. E aí eu decidi que era hora de me lançar mais alto. Porque você vai, por mais que você ama o que você faz, você vai chegando num patamar que você fala, e agora, para que lado que eu vou? Daqui para frente não tem como subir mais, porque eu já atingi o nível. O teto. E eu queria mais. E aí eu acabei criando a minha escola e já estou aí há 2 anos e meio com a minha escola. Então, hoje eu atendo online o Brasil inteiro, voltado para a instrução, para a formação de instrutor Master Driver, e treinamento de motorista ainda é só presencial. Mas eu devo estar lançando no máximo até fevereiro o treinamento online para motorista alta performance também. E aí eu vou conseguir abranger mais motorista com um curso um pouco mais compacto, mas com um grau de importância que vá trazer mudanças no comportamento. Por quê? O que as empresas de logística esperam hoje? Alta performance. Por quê? Porque muitas empresas, essas empresas que detêm o melhor frete, elas têm os melhores caminhões, elas renovam a frota com muita frequência. Uhum. E automaticamente, o que acontece? Acha uma demanda que ainda tem uma grande dificuldade, que é o motorista que atinja, né, uma performance que seja condizente com a máquina que ele está operando. Então a gente tem caminhões mega inteligentes com centenas de sensores conectados via satélite que mandam informação em tempo real. Então quando você tem acesso a esse mundo, você consegue saber exatamente onde está o lucro e onde está tendo prejuízo. E aí o meu trabalho é ir lá fechar os ralinhos, né? Que aí você treina um motorista com base na dificuldade dele. Então, algumas empresas me contratam para testar o motorista, treinar o motorista e entregar pronto para ela. Outras empresas não, vêm treinar os meus motoristas porque eu não quero me desfazer da minha equipe, só que preciso que alguém trabalhe com eles de maneira recorrente. Então eu faço acompanhamento mensal da frota, até trouxe uns números para você. Uhum. E dá um resultado gigante, assim, e é um trabalho muito prazeroso de fazer, porque quando você encontra um motorista que queira evoluir a nível, né, de acompanhar as máquinas, acompanhar o veículo nesse nível de conhecimento tecnológico, e ele está disposto a oferecer o trabalho dele com a experiência dele, que é riquíssima, que é maravilhosa, mas só ela não basta. Precisa haver atualizações para que ele consiga tirar o melhor proveito. E aí eu entro com o meu trabalho e consigo acompanhar o passo a passo e ver o crescimento, porque assim, essas empresas hoje, ela divide o lucro com o motorista, ele vira um co-participante do lucro. Então, se ele economiza 10 mil reais em diesel,
é normal que a empresa divida parte desse lucro com uma política interna muito bem feita, né, de bônus e premiação, devolva para ele. E aí é onde eu entro, treinar o motorista para que ele faça o melhor trabalho, porque os caminhões, por serem conectados, contam tudo. E aí eu consigo saber exatamente a dificuldade de cada um deles de forma subjetiva. Trabalho a dificuldade conforme a necessidade. E vou fechando os ralinhos. Aí no final a gente tem aí o resultado que é fantástico. Chega no sucesso. Você comentou dos caminhões, né, que são muito modernos, e você comentou também que você aproveitou essa tua ida à Europa para se atualizar. Sim. Falando um pouquinho de inteligência artificial, né, que roda um receio aí, vai acabar a profissão do motorista? Ou a gente ainda vai precisar do motorista? A inteligência artificial, ela não se sobrepõe ao motorista. Qual que é a tua opinião em relação a isso? A minha opinião é assim, hoje nós já temos no Brasil veículos que são semi-autônomos. Você faz uma programação ali de um computador de bordo, ele praticamente se dirige sozinho. Só que ainda não temos leis e nem rodovias que sejam competentes e condizentes com essa tecnologia. Então, o máximo que eu consigo é mostrar para o motorista como ele fazer, um momento ou outro que ele queira descansar, mas ele não pode se desligar do que está acontecendo ali. Porque os veículos, eles se balizam pelas faixas, ele tem o piloto automático que eu consigo colocar a velocidade que eu quero, ele se baliza através de câmeras e sensores de presença, então ele também freia. Uma necessidade de alguém entrou na frente, você programa, eu quero que ele freie a partir de 50 metros com o objeto na minha frente. Pode ser só uma bola que uma criança jogou, o veículo vai reduzir a velocidade e vai parar, mesmo sem a intervenção do motorista. Só que nós não temos rodovias e nem leis que balizam, né, essa parte autônoma dos veículos, então o motorista ainda vai demorar muito para descer de uma cabina de um caminhão, principalmente no Brasil, a gente ainda vai ter uma história bastante longa, mas um fato é sério, os motoristas precisam estar abertos a toda essa tecnologia, porque uma vez que o motorista não quer se adaptar a essa tecnologia, ele fica um motorista caro para a empresa. Uhum. E não é só caro em relação a diesel, Maria, é caro em relação a pneu, a freio, a manutenção no contexto geral. É caro no quesito, muitas vezes, na questão de risco, de seguro. É caro na questão da tragédia, né? Porque Sim. O motorista, muitas vezes, ele tem boa vontade, mas quando ele não se atualiza, ele não sabe operar uma máquina que tem recursos que são fantásticos, porque ele se negou a... E aí eu tenho umas histórias bem interessantes, porque assim, a rapaziada nova que vem, eles estão ligados em questão da tecnologia, eles pegam muito assim. É muito fácil, né? Muito fácil. Só que eles vêm com o que é mais, sem o que é mais sagrado, que é a experiência. Que esse o motorista antigo tem. Só que ele tem um pouco mais de dificuldade de entender a tecnologia e também resistência. Porque o motorista mais antigo, ele fala, quando essa aí, eu já ouvi isso, quando essa daí nasceu, eu já estava na estrada. Claro. Mas é uma questão de jeito, né? E eu tenho sorte de conseguir, eu nunca perdi ninguém por, eu não... Se ele quer, ele vai aprender, porque eu vou ter muita paciência para ensinar. Tem um filme que está lançando, eu não vou lembrar do filme, que eles são de Fórmula 1, e eles pegaram um rapaz, vamos de novo, pelo trailer do filme foi o que eu deduzo. O rapaz joga, né? Ele joga videogame e a equipe de Fórmula 1 precisava de um piloto. E aí pegou este piloto, tirou ele da cadeira de dentro de casa, do game, exatamente, e levou ele para as estradas. O quanto isso pode dar certo? Então, né? Se ele tem vontade de aprender, é cauteloso, sabe respeitar as regras, ele vai se adaptar. É uma questão de passar alguns sustos, mas ele vai chegar ao objetivo.
Difícil é aquele que não quer, acha que está pronto e que o mercado tem que absorver. E o mercado não está mais assim, Maria, porque os caminhões eles vieram conectados. 2020 já começaram a sair de fábricas conectados. Anterior a 2020, 2019 era possível conectar um caminhão que já estava fabricado. Então hoje nós temos uma frota gigante rodando a nível mundo, mandando informação em tempo real e mandando informação de todo. Eu consigo saber se teve quantas explosões aconteceu por minuto dentro de um cilindro e quanto foi aproveitado para os elementos de trabalho, que é a força e a potência, e quanto jogou fora. Então, olha a riqueza de detalhes. Eu consigo saber se aquela pisada teve uma marca na lona, eu consigo saber se o modo que ele freou teve algum prejuízo para todo o conjunto. Eu consigo ensinar tecnologias que são recursos praticamente gratuitos de tirar velocidade de um veículo, economizando todo o conjunto de freio, porque quando você fala conjunto de freio, a ideia que a gente tem eu vou usar isso aqui como exemplo, a ideia que você tem que é um pedal, né? E não é só um pedal. Quantos pontos de freio tem um caminhão? Quantas peças são agregadas a esse movimento de frenagem? E a manutenção de freio é cara. Então, quando a empresa entende que o motorista treinado ele economiza todo esse conjunto que pode se aproximar, um caminhão de 6 eixos, por exemplo, ele pode se aproximar de 300 peças em uma única freada, tendo desgaste. E aí, quando você fala para o motorista, você pisou uma única vez, só que você desgastou 300 peças mais os pneus. 300 é uma aproximação, depende da configuração em eixo. Ele fala que não era só a lona? Não. Não, e aí você gasta um monte de peças, porque são muitos pontos de freio e todos eles com muitas peças. Então você começa a mostrar para ele, sabe essas explosões que você fez, que o caminhão... Quando tu fala em explosões, é o que? Ele acelerou? Ele trouxe combustível para dentro do cilindro pela aceleração. Automaticamente ele aumentou as explosões porque ele estava ansioso, porque ele estava com pressa, porque ele acelerou. Aumentou, a gente chama de giro, né? Conta giro, rotação por minuto. Ele aumentou a rotação por minuto, automaticamente ele teve uma demanda muito maior de explosão. Só que o caminhão faria o mesmo trabalho com menor explosão. Só que pela ansiedade, pelo fato de estar sem paciência, ou até mesmo porque a empresa manda acelerar porque tem horário para entregar a carga. E às vezes também tem o fator pessoal, né, Yara? Às vezes tá algum problema pessoal, algum problema em casa, isso influencia. A gente muda o modo de trabalho, de direção, até quando estamos com fome, Maria. Eu não tenho a menor dúvida. O motorista com fome, a tendência é ele ser um pouco mais agressivo na operação. Então, quando você começa quando quer ir no banheiro, a gerenciadora não deixa passar, não deixa parar. Com dor, às vezes, com problema em casa, tudo isso muda o comportamento dele. Então, assim, o motorista de alta performance é aquele que está ligado e tem uma programação na sua operação. Ele faz uma antecipação, uma previsibilidade. Por quê? Porque quando existe uma antecipação, uma previsibilidade no modo que ele dirige, ele vai mais tranquilo. Porque ele sabe que ele está cumprindo as etapas. Agora, quando ele só sai da empresa, tipo, saiu do A, chega no B, ponto A para ponto B, sem um planejamento, ele acaba sendo mais agressivo e um motorista mais consumista para a empresa, ele acaba sendo um motorista mais caro. Tem 2 pontos que eu quero conversar contigo aqui. Hoje, esse treinamento Master Drive que você aplica, você tem alguns pré-requisitos que a transportadora ou que a empresa ela tem que cumprir para que você possa, porque daqui a pouco o cara, tô botando no sentido figurado, tem uma frota com aqueles já... Inclusive hoje estava vindo pro estúdio e passei, cara, eu queria tirar uma foto, aquele jacaré antigo, aquele laranja, eu queria tirar uma foto. Então, assim, tem pré-requisitos, idade da frota, modelo de caminhão, quantidade de caminhões que você atende? Olha só, tirando a tecnologia embarcada,
que ela facilita muito a operação, tirando a tecnologia embarcada, que pode ser diferente das marcas, né? Você pega as maiores fabricantes, Volvo, Scania, DAF, que tá em alta, né? Tá em expansão. Tem uma tecnologia embarcada que facilita muito essa operação, tornando automaticamente mais econômica. Tirando isso, todos são iguais. Todos enfrentam resistência, todos enfrentam a inércia, todos enfrentam gravidade, todos enfrentam calibragem de pneu, todos enfrentam o quesito freio, alguns mais modernos, outros menos, todos praticamente têm o uso do freio motor. Então, assim, tem uma operação muito parecida para todos, observando a tecnologia embarcada como requisito único para cada uma delas. Então, assim, eu consigo ensinar muito para aquele veículo. O autônomo geralmente tem o caminhão mais velho, né? O autônomo com o caminhão mais velho eu consigo ensinar muito, porque eu posso trabalhar com ele o giro, a velocidade, as retomadas, as antecipações, porque no fundo é igual para todos. Isso que eu citei aqui, mais algumas questões, é igual para todos. Agora, quando se trata de tecnologia embarcada, ela se diverge um pouquinho, mas ainda assim é parecido, porque uma vai copiando da outra e só vai dando um nome diferente, né? Mas é muito parecido. Quando eu aprendo uma, automaticamente eu quase que aprendi todas, assim, muda muito pouca coisa. Mas quando eu te pergunto assim, olha, para aplicar esse treinamento, tem que ter o requisito. Isso. Perdão, tá, vamos lá. Primeiro, eu prefiro que esse motorista que queira se tornar instrutor, ele venha atrás de mim por vontade de se tornar instrutor. E qual que é o requisito? Ele já gosta do lance do conhecimento em fazer economia, ele sabe que ele tem tino para ensinar, ele gosta do resultado, ele tem facilidade em aprender e também ensinar, precisa ser motorista habilitado para a categoria e ter experiência, porque eu não consigo dar o meu treinamento para alguém que só dirija veículo particular. Não consigo. Porque até consigo pequenas adaptações, mas é totalmente diferente, a linha do tórico é diferente, a frenagem é diferente, muda muito, o freio motor nem, né, a gente vai estar falando de algo que é invisível no carro e no veículo pesado, não, você consegue nitidamente usar um freio motor, então assim, tem que ter requisito, e o requisito é esse, primeiro, querer ser, porque eu acho que é o que enriquece, né? O que deixa ele no top, ser habilitado e ter experiência. Aí o resto a gente faz acontecer e agrega no nível de conhecimento para ele, e eu vou deixar ele pronto para o mercado, com certeza. E aí tem a parte que você presta assessoria, a consultoria para as empresas, né? Sim. Não necessariamente só transportadora, pode ser uma transportadora, pode ser uma empresa, uma Sim. indústria. Você seleciona essas empresas, eles te procuram do tipo, olha só, Yara, a gente ainda não tem, por exemplo, uma frota 100% tecnológica, a gente está com planejamento aqui, mas a gente precisa... Como é que funciona para você dar o treinamento? Tem que ter já o master top de tecnologia no caminhão? Ou pode ser, porque quantos por cento hoje da frota brasileira já está com os caminhões... 30% mais ou menos da frota brasileira são veículos conectados. Tá. Ainda são poucos, né? Pelo menos a última vez que eu me atualizei era uns 30% da frota. Anterior a 30%, a gente ainda tem um número bem ruim que conta para a nossa frota, que a gente, se eu não me engano, é a terceira ou a quarta mais velha do mundo. Então, a gente está falando de quantos anos de idade desse caminhão? A gente tem caminhão antiguíssimo rodando ainda, né? Então, eu tô para dizer que 60 anos tem caminhão rodando. Mas não faz nem seguro mais. Aí eu te pergunto. Aí sou eu que porque te pergunto. As seguradoras, elas já estão organizando da seguinte forma. Tem seguradora que vem já na proposta dizendo, olha, aceito caminhões no máximo 10 anos, para aquela operação, para aquele tipo de carga, uma frigorificada, enfim. A gente às vezes tenta flexibilizar, então às vezes pode chegar em 15 anos, cara, no pau da viola chega em 20, tá?
E eu te pergunto isso porque, assim, a gente entendendo este número de 30% só tendo no caminhão mais top, vamos falar assim, a gente ainda tem muitas empresas que têm caminhão e que precisam, né? Precisam de um treinamento, querem colocar o seu motorista em alta performance. Até porque essas empresas, elas querem crescer e elas vão mostrar isso para o consumidor final. Porque assim, Maria, a gente está acompanhando o mercado, né? Sem entrar no mérito política, mas a gente sabe que a matriz energética diesel, ela tá bem cara. Então, o que deixa ainda mais difícil a questão do transporte quando eu penso em rentabilidade e lucro. E aí, o que é mais intrigante em pensar em tudo isso é que... Vou fugir só um pouquinho do assunto para voltar. Tá. A ONU, com seus afiliados, os países afiliados, assinaram aí esse documento, esse tratado de que a partir de 2035 não se pode mais fabricar veículos a combustão. Tá. Por quê? Pela escassez do nosso diesel. Então, assim, hoje nós temos a matriz energética muito cara para ser desperdiçada, né? Então, o diesel, ele é ainda a matriz para o Brasil que mais predomina. A gente tem alguma coisa aí de gás, mas ainda é pouca. É baixo. Até porque não tem gás de uma altura para cima quando você pega as questões para cima do Sudeste, você já não consegue mais abastecer um caminhão a gás, por exemplo. Então, só para fretes mais curtos. E aí a gente está muito dependente dessa matriz energética do diesel. E aí o diesel encarece a operação. Então, tudo que a gente puder otimizar na operação, ele é muito bem-vindo. Porque ganha a empresa, ganha o motorista. E o que é mais fantástico, porque assim, o motorista de alta performance, ele não é só um motorista que traz rentabilidade, ele traz segurança para a frota. Porque como ele dirige com regras, com lei, balizado no que manda a lei do motorista, no que manda a lei aí do transporte em si, a legislação do transporte, ele acaba trazendo benefícios, porque ele não vai acionar o teu seguro, a empresa que tem essa alta performance para o motorista, ele acaba não tendo sinistro. Então, é interessante para a empresa porque ela tem uma frota mais protegida em relação a isso, né? Perfeito. Olha só, Yara, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar um pouquinho sobre cases de sucesso. A Yara vai mostrar alguns números para vocês. Então, assim, não sai daí que a gente já volta. Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que transforma, patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
de Dá Uma Segurada. Estou aqui ao meu lado com Yara Scott, ela que é instrutora de alta performance. Como é que é o nome, Yara? Instrutora Master Driver. Master Driver. Então, se você que está nos assistindo e quer colocar a sua operação de transporte num outro patamar, quer mostrar também isso até para os seus consumidores, para o público final, importante, um dos pontos super importantes nessa transformação da sua operação é o treinamento do motorista. Até porque é ele que faz, né, o contato com o consumidor final. Se ele for bem treinado, ele também vai representar um ganho em toda a parte da frota, da manutenção do caminhão, diesel, pneu. Nossa, são inúmeros os ganhos, né? Então, assim, você está nos assistindo, quer colocar em outro patamar, quer colocar a sua operação em alta performance, precisa também entender a importância do treinamento para o seu motorista. E esse é o papel da Yara Scott, que vem executando há 24 anos, né, 24 anos na área da instrução. Perfeito. Olha só, estamos voltando do intervalo. Hoje é o episódio de número 59 e a gente está falando sobre a importância do motorista de alta performance. Antes disso, uma parada clássica para os patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Eu quero falar também aqui, AMA de Itajaí está aparecendo aí na sua tela. Se você puder doar qualquer contribuição que você puder fazer para a AMA de Itajaí, eles fazem um trabalho incrível lá. Inclusive, no intervalo, a gente colocou aqui o comercial falando exatamente desse trabalho que eles fazem com os autistas. Eles estão com um trabalho também porque eles começaram, né, mais voltado para criança, vão crescendo e os desafios para a família mudam, aumentam. Então, eles também estão com esse trabalho lá. Você que está nos assistindo, pode doar, pode contribuir, por favor, o faça. Será um dinheiro muito bem-vindo para a instituição AMA de Itajaí. Yara, olha só, eu queria ver contigo, para a gente começar, nós vamos mostrar algumas imagens aqui que as pessoas vão enxergar para a gente poder falar de números, né? Sim. Porque fica aquela história, a gente falou muito do que você faz, 24 anos, foi para a Scania, Senat, mas vamos mostrar na prática para esse empresário que está nos assistindo o que interfere, o que muda. Tá? Sim. Você consegue, a gente vai para qual imagem agora? Vamos falar dessa primeira aqui, que é o resultado de um motorista sem treinamento e pós-treinamento. Perfeito. Que é o performance de motorista pós-treinamento. Okay. Essa é a imagem. Essa imagem, Maria, se você observar, ele faz o mesmo trecho, né, de 9.700 km. Ele tem, descendo um pouquinho mais abaixo ali, né, o tempo de funcionamento do motor, mais o peso que ele levou dentro desse período porque esse documento que eu estou mostrando para vocês é um documento que ele é extraído dos veículos conectados. Tá. Então, assim, eu não tenho relatório, como... né? É um relatório, não eu não mudo isso aqui porque Okay. ele entregue pronto, tá? Então, ele rodou com uma média de 100 toneladas, né? Peso bruto total. Abaixo, eu tenho a performance dele, consumo médio por litro, onde está a flechinha, estão vendo ali, ó? Antes do treinamento, ele fazia 2,4 km com 1 litro. Tá. Então, ele tinha uma média de 2,44. A imagem da esquerda antes do treinamento. Antes, isso. E olha que dica interessante ali, ó. Ele freava em 100 km 111 vezes, 111,8. Veja como mudou. Quando ele recebe o treinamento, agora ele começa a dirigir assim. Se percebe que a quilometragem ficou parecida, isso é um mês posterior, tá? Ok, 30 dias depois com o treinamento. Exatamente. Então, ele levou mais peso, perceba que ele levou mais peso 30 dias depois. Consegue perceber ali? Sim. Depois das horas? Foi de 100 para 110 toneladas, é isso? Tá. E ali onde eu tenho a flechinha foi o quanto ele fez por quilômetro.
Tá. Ele agora... Na anterior é o consumo de litros de combustível. Por quilômetro. Agora eu tenho de novo o consumo de litros por quilômetro. Agora de 2,44 ele passou a fazer 3,19 com 1 litro de combustível. Ou seja, ele andou muito mais. Mais pesado. Não Mais muito pesado. mais, pouca coisa. Mais pesado sim, Tá. porém fez mais. Perfeito. E se você observar, isso dá uma diferença. Olha a quantidade em litros que ele gastou acima da flechinha. Consegue perceber? No primeiro consumo, ele teve 3.968 litros. No segundo consumo, 2.925. 1.000 litros de diferença em muita 30 diferença. dias. Então, assim, o treinamento dá resultado quando a empresa preenche os requisitos, quando ela bonifica o motorista em cima da média, quando ela se importa em dividir parte desse lucro com uma política bem feita e contrata o serviço, dá resultado. Aqui as freadas também tiveram uma diferença. Uma diferença muito gritante, significativa, né? A gente tá falando aí de... mais da metade, mais né? de 50%, né? E automaticamente um caminhão que faz lona de freio, vou colocar com 100 mil, ele vai dobrar. A lona de freio é aquele cheiro forte que quando os caminhões estão na descida, também. é aquele cheiro que o a gente cheiro sente. forte, Tá. sim. Mas a gente estava conversando nos bastidores também, quando a gente fala sobre a parte de freio, né? E você disse, Maria, mas não é só a lona de freio, não né? É um gasto muito maior Sim. do caminhão. Nós temos aí, a gente falou no primeiro bloco, né, sobre esse assunto, aproximadamente 300 peças que são movidas quando o motorista utiliza uma vez o pedal de freio, sem contar os pneus, né? Sim. Você pega um caminhão rodotrem, ele pode ter 34 pneus devido à quantidade de eixo, 34 pneus perdendo a vida por excesso de frenagem brusca, borracha ficando no asfalto de forma desnecessária, porque o motorista não sabe utilizar os recursos que são gratuitos na máquina para tirar a velocidade, utiliza muito o pedal de freio. E a gente trabalha em cima disso. Perfeito. Tem mais imagem? Tenho mais imagens. Agora eu quero mostrar o resultado na frota geral, que é esse que você percebe o nome Scania em cima, tá vendo lá? Então perceba que antes do treinamento, eu até coloquei uma flechinha ali para mostrar, a frota geral ela fazia 2,74, 2 km 740 com 1 litro, a frota geral. A gente começa da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, isso. Quando vai passando lá em cima, eu tenho a disposição dos meses. Então foi novembro. Aí eu mesclei ali para vocês verem conforme vai passando o tempo. De novembro até abril, nós subimos para 307, perdão. 307. Passou mais alguns meses, a gente tem ainda, junho, 3,16 para média geral, consumo geral da frota. Então, isso se dá pelo treinamento de todos os motoristas. Esse treinamento, ele dura, em média, quanto tempo? Depende da quantidade de motorista, porque a empresa geralmente não consegue parar todos para colocar numa sala de aula. Então, eu tenho que ir mais vezes na empresa para conseguir fazer o trabalho. Por isso que o online vai facilitar agora, porque o motorista ele vai conseguir aprender essas técnicas no online. E ainda assim, se a empresa entender que precisa dar uma volta com o motorista para ensinar isso na prática, a observação das questões ali, naquele sincronismo, que é onde acontece a alta performance, ainda eu consigo ir. Mas não sei até quando, porque como a demanda tem aumentado muito, às vezes vai ficando mais difícil eu acompanhar na prática. Mas depende da quantidade de motorista. Mas geralmente 8 horas de treinamento eu consigo deixar eles na teoria prontos para a prática, né? Alguns nem precisam da prática, porque eles já têm a prática da estrada, eles só vão adaptar conforme eles aprenderam. Ele vai burilando, ajustando aquilo que com a minha ajuda, porque eu ainda dou suporte. E aí ele consegue ir ajustando, e eu nem sentei do lado dele lá no cockpit. Não sentei, ele consegue. Outros, que é aquela questão que eu falei ali no começo, mais idoso, um pouco mais de dificuldade, esse aí requer um pouco mais de atenção, trazer, insistir para que repita a ação até virar um automatismo, que aí ele consegue depois fazer sem mim.
O motorista mais idoso, o motorista com mais experiência, ele é o mais resistente? Ele enxerga com bons olhos ou ele... eu escuto isso de alguns transportadores, né? O motorista mais antigo, para tu colocar um rastreador, para te colocar a gerenciadora para rodar, foi uma dificuldade. E às vezes acabam perdendo bons profissionais porque ele não... Mas eu tenho motorista de todos os jeitos, assim, tem motorista que aceitam e eles falam, Yara, me ensina, me ajuda, eles vêm pedir, sabe? E aí eles acabam tendo acesso muito fácil comigo, então assim, às vezes ele tá lá no Pará e ele entra em contato, Yara, isso aqui, como que é? E aí eu oriento à distância também. Outros, eles conseguem criar grupo entre eles e eles vão trocando informação e vão se ajudando. Quando você vê o negócio, explodiu. Não vou conseguir te responder, porque ontem mesmo, eu peguei um motorista que 30 anos de profissão. Tá. E ele estava utilizando a passagem instantânea, ele estava interpretando a passagem instantânea de combustível de forma errada, equivocada, porque a passagem instantânea de combustível, quanto mais ela enche, mais economia você está fazendo, porque ela te dá quantos quilômetros você está fazendo com 1 litro. E ele interpretava que quanto mais cheia ela tivesse, mais ele estava consumindo. Então ele estava com uma média extremamente baixa, por estar interpretando errado a performance da passagem instantânea de combustível. E aí ajustei aquilo, já em seguida ele já mudou. Só que teve muita resistência em me aceitar dentro da cabina para fazer a orientação. Esse exemplo para mais de 10 meses ele me resistiu. E a performance, a frota toda subiu e a dele caiu. Não. E aí chegou um momento que o proprietário fala... por que você não? Eu vou te mandar embora. E aí você vê assim que era só um ajuste. Fez o ajuste ali, falei das explosões excedentes, que ele precisava cuidar um pouquinho mais. Fiquei 2 horas com ele, fui pro cockpit, demos uma volta, voltou sorrindo, contando para todo mundo. Entendeu. E muito mais seguro, sabe? E eu falo muito isso aqui, Yara. A informação liberta. O conhecimento, O conhecimento liberta. Então, assim, eu trabalhei numa multinacional alguns anos atrás e eu tinha um diretor, a gente ia pra reunião, eu era coordenadora comercial. E a gente ia pra reunião e ele falava exatamente isso. Ele dizia, olha, gente, peguem as equipes de vocês, treinem, ensinem, mostrem e assim, façam eles participar da construção de tudo para que eles entendam a grandiosidade do que eles estão construindo. Porque a hora que tu faz isso, que você envolve o motorista, não é só pagar uma diferença de lucro para ele, uma participação. É ele entender que ele está fazendo parte, que ele está contribuindo, porque ele vai bater no peito e vai dizer, cara, eu fiz a diferença. Até porque, Maria, nós temos o veículo como o 2º agente mais poluente do planeta. No entanto, que essa lei, que essa questão aí do Tratado da ONU que eu falei anteriormente, para redução para mitigar as questões de gases do efeito estufa, né? Porque o planeta Terra está urgindo que a gente reduza isso devido às combustões. Então eu digo que o motor respira, e ele respira o que há de mais nobre, o oxigênio mais puro, porque ele passa por filtros, né? Pelo menos 2 ou 3 camadas de filtro para que entre para dentro da combustão, da câmara de combustão, somente um oxigênio extremamente concentrado em oxigênio, para criar uma atmosfera explosiva que condiza com a força que aquele veículo precisa. Automaticamente, quando o motorista não entende o que está acontecendo ali, ele está queimando muito mais oxigênio puro e introduzindo na natureza gás. Causando mais poluição. Mais poluição, mais efeito estufa, mais calor, porque desprende de muito mais calor, mais questões de manutenção também, porque isso, quando você trabalha muito em alto giro, dá mais manutenção. Então, são muito esquisitos, né? Maria, me deixa te falar uma questão que estão me recorrendo muito ultimamente, a implementação do ISO do transporte. Perfeito. O ISO do transporte no Brasil, né, o ISO 39001, que é o sobre segurança viária, as empresas que detêm os melhores fretes, elas já saíram na frente. O ISO está aí à disposição do Brasil menos de 2 anos.
porque nós não tínhamos essa regulamentação para o Brasil. E agora chegou para o Brasil. Então, assim, as empresas estão vindo muito atrás dessa regulamentação para a implementação do ISO dentro da empresa. Porque uma empresa que vem com uma credencial de ISO 39001 garantindo a segurança viária, as multinacionais, os melhores contratantes de frete, crescem o olho, e os melhores fretes vêm para quem tem o ISO. E eu tenho feito... Para quem está preparado. Porque entra a questão do conhecimento, é uma garantia que essa equipe está treinada para atender minha demanda, porque o meu produto é caro, porque eu não quero minha empresa envolvida com um acidente, com uma tragédia, com desperdiçar tempo e dispor de seguro, porque o seguro, gente, é maravilhoso essa garantia, mas não é um negócio muito simples também, porque é prejuízo para todo mundo quando se aciona o seguro. E se a empresa não cumpriu toda a normativa, todas as regras, tudo aquilo que está estipulado na condição geral, a negativa é certa. Pois é. Então, a gente trabalha muito nesse conjunto, tá, Maria, de implementação de ISO, porque isso garante melhores contratos de frete. Então, assim, é um trabalho que tem dado muito resultado e tem sido muito prazeroso de fazer, porque, assim, não tem coisa melhor para um motorista do que ele ter segurança de frete para ir e para voltar, sem ficar se deslocando, pagando pinico, vou falar essa palavra bem vulgar. É isso mesmo, para conseguir um frete ruim, porque quem detém... E às vezes ele aceita qualquer valor. Para não voltar vazio. Para não voltar vazio, ele aceita qualquer valor, ele aceita qualquer traz categoria. Desânimo para a empresa, a impressão que você não está fazendo um trabalho que condiza com uma qualidade, que você está se submetendo a questões que são horrorosas, né? Você ficar se deslocando para lá e para cá, muitas vezes vazio, se submetendo a fretes ruins, porque você é tido como uma empresa qualquer. Não é uma empresa qualquer. Essa empresa, ela implementou o ISO, ela tem qualidade, ela treinou os motoristas, ela respeita os motoristas, porque leva muito a sério as questões de leis. A implementação da ISO é complexa? É difícil? Para quem já tem a 9001, é muito fácil. Mais 3 ou 4 requisitos só, ele já consegue implementar o 39001, que é treinar os motoristas. É isso que eu ia te perguntar. Em que momento tu entra nessa parte de contribuir para a empresa na implementação do ISO 39001? Eu preciso comprovar que a minha frota não é poluente, e aí a gente tem órgãos que fazem isso, né? Que ela tem um menor índice de poluição. Eu preciso comprovar que os meus motoristas foram treinados. E eu preciso comprovar para onde que vai todo o insumo, toda aquela questão que já foi utilizada no caminhão e que agora eu preciso dar uma destinação correta. Então, assim, parece uma implementação difícil, mas não é. É uma questão de você se organizar. Isso tudo eu crio, tá, Maria? Eu crio treinamento com base na ISO, eu aplico treinamento com base na ISO, a gente faz as questões de performance dos motoristas para comprovar a alta performance dentro hoje dos próprios veículos conectados. Eu consigo tirar, porque os veículos conectados são veículos que têm um reconhecimento aí dos pesos e medidas, né, aqui no Brasil e Metro. Então eu consigo também comprovar via rastreamento, pelos gráficos de rastreamento e performance do motorista. Então, assim, é algo que vem com um valor muito alto para a empresa e que não é muito difícil, é muito tranquilo para ter. Perfeito. Tem outra imagem, né? Tem. Essa imagem, Maria, que eu quero falar agora é sobre o rendimento. Se você observar aí a primeira imagem, que está 18,5% de rendimento, tá vendo ali, ó, veículo a diesel? Eu peguei um pouco mais de um ano de motorista treinado. Então, a gente tem, da base inicial, eles mantiveram, ó, um pouco mais de um ano e meio mais ou menos, né? Eles mantiveram 18,5% de economia no diesel. 18,5%. Isso, em um ano e meio pós-treinamentos ele mantém. Um ano e meio pós-treinamento. Eles mantêm. Show, né? Mas é o incentivo que eu falei. O motorista precisa trabalhar incentivado, animado, sabendo que ele também está ganhando com todo. Porque, assim, a alta performance requer um índice de atenção
muito sério. E tu também não vai querer que um motorista de alta performance também ganhe pouco. Não, o cara estudou, se preparou, tá se capacitando, é justo que ande diretamente proporcional, né? Exatamente. Ao nível de profissionalismo. Maria, e o bônus que isso gera, muitas vezes, passa de R$ 2.500 no salário. É um monte de dinheiro. É um bom dinheiro. Mas o retorno para a empresa é muito maior, né? Sim. Mas antes, eu acho que a empresa não tinha essa leitura e também não tinha esse bônus. Porque, pelo que eu entendi aqui, você faz meio junto, né? Tipo, você faz uma construção junto com a empresa. Faço. Pra que, tipo, olha só, ok, vamos botar eles em alta performance? Vamos. Mas vocês também, paralelo a isso, vocês vão economizar aqui, mas vocês vão repassar pra equipe. Sim. É isso. E a próxima imagem ali, Maria, ó, é de um mês pro outro, ó. Ele continua na crescente, 1,9, quase 2% de crescente. E mais abaixo ali eu tenho quando de dezembro a janeiro, né? Tem um ano ali seguido, isso já é para outra frota, tá? Eu peguei uma imagem de uma outra frota que já era tido os motoristas bons e ainda teve um crescimento de quase 7%. Essa é uma outra frota. Um baita crescimento. Esse é um ano pós-treinamento. Aqui um ano pós-treinamento, 2022 para 2023. Perfeito. O que eu queria levar em consideração? Levando o valor do diesel hoje... Alguém sabe atualizar aí quanto que tá o diesel? Não, atualizado não sei te falar. Se eu não me engano, 7,10 aqui para Santa Catarina. Claro que o norte geralmente é mais caro. O valor do diesel hoje, vamos ver aqui, 6,10 por litro, é isso? O preço do óleo diesel hoje no Brasil tem uma média de 6,10, enquanto o diesel S10 está por 6,22. E aí você pega mais pro centro do país, você vai aumentando um pouco mais, né? Quer colocar qual estado aqui? Coloca Mato Grosso, que está mais distribuído no mapa, só pra gente ter uma noção. Mato Grosso, vamos Isso. ver. Você pega um motorista que economiza 1.000 litros no mês, vezes o valor... Mato Grosso não tá mais tão caro não, tá? Mato Grosso tá 5,03. Será que você não está falando da gasolina que vem antes? Preço do diesel, tá? Eu coloquei preço do diesel. Não, mas tá mais. Aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, tava 7 alguma coisa. Diesel caminhão, vamos ver. Será que não tá desatualizada a tua pesquisa, Maria? Pode ser. Mato Grosso agora tá aqui 6,46. O óleo diesel 6,61. Isso é quando sai da refinadora, daí ele vai colocar o lucro em cima, né? As empresas que fazem a distribuição. Pode ser isso. Pode ser. Eu olhei ontem, Santa Catarina tava 7,10. Tá. E aí você percebe que o motorista que economiza só em diesel vai dar R$7.000 de economia. Só em diesel. Isso o quê? Essa economia é mensal, diária? Não, é mensal. Eu tô falando de 30 dias, porque eu preciso ter uma base, né? Pra poder olhar. Então a gente tá dizendo que um caminhão vai gerar uma economia de 7 mil. Não, nesse caso aqui, né? Nesse exemplo. Se eu pegar um motorista que realmente não é bom, ele não faz economia de combustível e ele começa a fazer isso aqui, pode ser maior, muito maior que isso. Perfeito. Ele pode chegar a um patamar mais elevado. E a gente tem umas fotos aqui que eu quero mostrar. Eu te trouxe umas fotos. A gente tem uma imagem aqui que você tá no caminhão, você tá ensinando, orientando, instruindo, sim. Uhum. Outra é uma empresa de transporte aqui de Santa Catarina que treinou todos os motoristas, e aí eu tô ali na parte da teoria, né? Tá. Uhum. Ali também treinando motorista de alta performance, motorista destaque. Tá. Então, eu também trabalho com a questão do motorista destaque, onde o motorista ele tem uma performance muito, muito melhorada. A gente tem métodos de criar o prêmio do motorista destaque, e aí a gente condecora ele com prêmios maiores, com viagem, com jantares para ele, para a esposa. Aí vestimos uma camiseta preta e dourada, dizendo que ele foi destaque porque ele manteve uma alta performance nos últimos 3 meses. Então, assim, mostramos para ele que ele é importante quando ele faz a operação correta, segura, da maneira que a empresa quer que ele faça. Muito legal. Aqui você está com uma motorista mulher. Eu te contei, né, que eu entrevistei uma... Tu falou, achei o máximo. Entrevistei a Aninha. Essa motorista, ela faz qual rota?
essa motorista, nesse período, eu não sei agora onde que ela anda, eu até tenho ela ainda aí nas redes sociais, mas ela fazia Santa Catarina Belém. Nesse rodotrem aí, gigante. Inclusive, se você tiver mais motoristas, mulheres, eu quero trazê-las para o quadro Mulheres no Transporte, jura? gravar na boleia. Eu não tenho só motorista, eu tenho master, eu formei master, eu tenho uma mulherada já dando instrução aí para empresas, para multinacionais. Tem mulheres que eu formei que estão dando treinamento para motorista em multinacionais. Perfeito. Já vamos combinar. Tem uma que falou assim para mim, você não falou que viajava tanto, eu tô aqui em Cuiabá. Se vira, as amigas, né? Vamos lá. E esses dias eu não conheci ela, porque todo o treinamento dela foi online. Flavinha, ela veio me conhecer, veio em Santa Catarina. Foi lindo. E ela tá fazendo um trabalho fantástico. Querida. E não só ela, tem Clarice. Se eu começar a falar, vai ser muitos nomes. Janete, Vera. Meu Deus, elas são muitas. Um beijo pra toda essa mulherada. Um beijo pras minhas master aí. As nossas mulheres no transporte estão convidadíssimas quando elas estiverem passando por Santa Catarina. Comunicar, porque eu vou lá no posto, inclusive, eu fiz a gravação com a Aninha, foi no Cambirela. Olha só. Nós gravamos, paramos o caminhão lá, andamos de caminhão com ela. Foi muito legal. Até porque é importante a gente falar um pouco dos desafios da mulher. A gente sabe que a representatividade é extremamente baixa ainda da mulher nas estradas. Enfrenta muitas dificuldades, postos de combustível que não estão preparados para receber uma mulher. Então, assim, acho que passam muito apuro também com susto, com roubo de carga, com abordagem nos postos. Para elas ainda bem difícil, mas elas são guerreiras. Que orgulho. Super. Mas assim, eu acho que ainda não, é super importante nós mostrarmos essa realidade, ouvirmos elas falar. Porque às vezes, Yara, a gente que está acostumado no setor de transporte, a gente tem uma ideia já muito maior de quem está assistindo. Mas não sabe na íntegra, né? É verdade. É isso. Então, se tu tiver, depois me passa o contato, que nós vamos chamar essa mulherada aqui. Aí você tem uma outra foto aqui, que você tá na frente de um caminhão, na época da pandemia, de máscara aqui. Eu te mandei essa foto? Você mandou, você tava de eu tô dando... Isso aí é uma entrega técnica. Eu estava ensinando ele a fazer o checklist do caminhão, ensinando onde cada peça ali do motor, onde que era o filtro, onde que se colocava água, como que faz ali as questões da manutenção diária do caminhão. Era um caminhão novo e eu estava fazendo uma entrega técnica. Você estava mostrando pra ele. Olha só, viagem na Europa, diz que foi incrível essa viagem. Eu quero que tu nos conte o que vem para o Brasil e quando vem. O setor de transporte na Europa está passando por... Se o Brasil está se ajustando e passando por tantas mudanças, a Europa está muito na frente. Só que também temos os problemas lá, né? A gente ainda tem também muita dificuldade com mão de obra, motorista qualificado, porque a frota na Europa é muito mais nova. Então, se você pegar hoje, a Europa está com já 60%, 70% da frota já conectada, enquanto a gente ainda tem só 30%, né? Então, e a questão da matriz energética que tá para acontecer na Europa, que é o elétrico, porque já lançaram na Europa o novo motor elétrico para caminhões. Então a gente vai ter, provavelmente nos próximos 15 anos, praticamente toda essa frota já bastante substituída pelo elétrico. E aí eu deixo a reflexão, os motoristas vão precisar se adaptar a essa nova realidade, porque agora não é mais a combustão, agora é a eletricidade. Como que vai ser a performance no motor elétrico? Então já existe, já foi lançado, e a gente tá aí com esse desafio, que mais cedo ou mais tarde chega no Brasil. Mais cedo ou mais tarde quando? Você tem uma ideia aí? A gente vai precisar muito de ter mais à disposição a eletricidade, né? Porque se você pegar, a gente ainda tem poucas usinas hidrelétricas. A gente vive num país muito grande, ainda tem muitas residências no norte e no nordeste que não tem eletricidade. E garantir isso para esses caminhões vai ser muito complicado. Mas eu acredito que chegue. O Brasil tem apostado muito no gás. Só que o gás ele vem de uma demanda da biomassa, alimentos, né? Por mais que se utiliza muito bagaço, muita sobra de produtos que foram utilizados para alimentação,
mas a gente não vai dar conta da frota, a não ser que se crie, porque a gente exporta muito dos nossos produtos alimentícios e aí os caminhões estão precisando desse produto no Brasil se eu dobrar essa frota. Então, assim, a gente está com um problema aí, Maria, porque eu não sei o que o governo, a sociedade, vamos ter que se virar, porque daqui a pouco não tem mais diesel. Bom, é isso. Quero falar para vocês que estamos chegando ao final do nosso podcast. Como que foi? Já! Meninas, que delícia, que bate-papo gostoso. Você sabe que eu acabo recebendo esse feedback no final do podcast. Já passou. Geralmente alguns convidados ficam mais nervosos, né? Eu fiquei no começo, porque você é gigante, né? Obrigada. E aí você chega de frente, eu falei pra Fernanda, eu falei, eu tô ficando nervosa. Mas não, eu sempre falo, gente, isso aqui é pra gente fazer um bate-papo. A diferença é que tem uma câmera, esquece a câmera e vamos conversar, vamos bater papo. Foi muito bom. Yara, eu quero agradecer a tua presença aqui. Eu tô muito feliz que tu tá aqui com a gente, pra gente conversar, pra gente poder bater esse papo, falar sobre a importância do treinamento ao motorista. Operações de alta performance, elas requerem um motorista de alta performance. Isso é extremamente importante. Sim. Então, eu acho que o trabalho que você exerce, ele é fundamental, ele é essencial. Quando você tiver mais material para trazer, claro, me fala, pra gente poder mostrar, pra gente poder, quando for dar uma aula, alguma coisa, a gente puder participar. Mas agora eu quero mostrar para você as minhas master. Vou trazer minhas master. Por favor, nós já vamos fazer uma mesa redonda com essa mulherada aqui. Vai ser incrível, vai ser perfeito. Minha querida, chegamos ao final e eu gostaria que você fizesse uma mensagem de encerramento. A mensagem que eu digo que o motorista profissional é o que joga o jogo lá na ponta. E aí eu vejo que existem 2 estilos de empresa de logística no Brasil. Aquela que ainda corre, acelera, perca noites de sono, faça com os teus recursos o que tiver que fazer, mas chega, entrega e volta porque o meu caminhão precisa se pagar, o meu caminhão precisa lucrar. Não levando muito em consideração que lá na boleia é um ser humano. E é um ser humano que abdica demais de tudo que é importante para ele. Porque é muitos dias, até meses longe da família. E o segundo estilo de empresa é essa que eu falei para você, que é a empresa que está mais focada na alta performance, que está mais pensando em retribuir essa performance para o motorista, que está enxergando o motorista como ser humano, que é, porque não adianta investir em máquinas incríveis quando eu trato o motorista como um idiota. Então, assim, a minha mensagem é: vamos olhar para esse motorista com um olhar mais humano e vamos levar mais a sério as questões de leis e de regras, porque elas estão aí para ser cumpridas, porque isso só traz benefício, não só para o motorista, mas para a empresa também. E eu me coloco à disposição de quem precisar. Baita mensagem, é isso. Se você é empresário da área de transporte, da área de logística, aqui ao meu lado, Yara Scott, contato? Instagram? O Instagram, eles conseguem o meu e-mail e conseguem também o meu celular. @ Yara Scott, eu tô com um e-mail bem chatinho de decorar. É Yara Scott Coache, de coaching, porque eu sou analista comportamental também. Tá. SC de Santa Catarina, @gmail.com. Eu vou colocar na tela para vocês. Obrigada. Daí fica mais fácil para vocês captarem a mensagem. Meus queridos, pessoas, chegamos ao final do podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Estamos num espaço novo agora, o estúdio mudou. Nós estávamos em Palhoça, agora nós estamos em Florianópolis, no centro, no coração de Florianópolis. E eu espero que você goste. Se você ainda não segue, siga o canal Podcast Dá Uma Segurada no YouTube. Já curte esse vídeo, né, Yara? Já por favor. Curte o nosso vídeo e compartilha com mais pessoas. É isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!